Benjamin Franklin, O Caminho da Riqueza. Editora Lotus do Saber. Introdução. Esta nova adaptação em português de O Caminho da Riqueza, publicado pela primeira vez em 1758, traz de volta aos brasileiros o pensamento cordial de Benjamin Franklin, um dos mais interessantes e ilustres cidadãos do século XVIII ou de qualquer outra época. Quando era menino, após ter lido sua autobiografia, passei semanas tendo com ele aprazíveis conversas imaginárias, tentando adivinhar o que pensaria acerca de acontecimentos recentes e qual seria sua reação à tecnologia do século XX. Pelo importante papel que exerceu na Revolução Americana, Benjamin Franklin talvez seja mais conhecido por seus compatriotas do que por outros povos. Atuou como emissário da insatisfeita colônia em Londres, além de ter sido um dos signatários da Declaração da Independência. Foi, ainda, o principal negociador do Tratado de Paris, que pôs fim à Revolução Americana, e um dos autores da Constituição dos Estados Unidos. Na época em que viveu, contudo, era muito popular, sendo conhecido em todo o mundo ocidental. Transformou-se, de fato, numa das primeiras celebridades da mídia de que se tem notícia. Inúmeras antiguidades do século XVIII referentes a ele, tais como estatuetas, peças de porcelana e prata, ainda existem para testemunhar-lhe a fama, principalmente na França e nos Estados Unidos. Benjamin Franklin causou sensação ao desembarcar em Nantes, em 1776, como embaixador junto da corte de França, com a missão de conseguir apoio à causa americana. Multidões o seguiam, fascinadas por sua simplicidade calculada de vestir-se, distinção e fama de escritor, editor, cientista, educador, músico, economista, estadista e diplomata. Franklin conseguiu persuadir o rei Luís XVI a colocar o poder e a riqueza da França em favor da independência americana, a tão elevado custo que a dívida resultante parece ter sido um dos fatores que provocaram a Revolução Francesa. Este extraordinário ser humano nasceu em Boston em 1706. Era o filho mais moço de 17 irmãos. Seus pais não eram abastados e só frequentou a escola pelo curto período de 2 anos. Com 15 anos de idade, saiu de casa e foi para Filadélfia, que ficava a cerca de 540 quilômetros distante. Depois de trabalhar numa gráfica como aprendiz, fundou, aos 22 anos, seu próprio negócio, publicando a Gazeta da Pensilvânia, um dos poucos jornais da América sob dominação britânica. O jovem rapaz procurou aperfeiçoar-se com entusiasmo incomum. Aprendeu por conta própria a falar francês, espanhol, italiano e leu tudo o que lhe caía às mãos. Em poucos anos, tornou-se importante líder cívico, tendo criado a primeira biblioteca pública da América do Norte, a Polícia Municipal e o Corpo de Bombeiros, além de organizar os serviços de correio, fundar a Sociedade Filosófica Americana e a Universidade da Pensilvânia. Como se tais realizações não bastassem, encontrou tempo ainda para inventar as lentes bifocais e o primeiro fogão de ferro, que fazia grande economia de combustível, até hoje chamado nos Estados Unidos de fogão Franklin. Conduziu, igualmente, experimentos proveitosos no incipiente campo da eletricidade e inventou para-raios. Por um quarto de século, Benjamin publicou o Almanaque de Ricardo Modesto, sob o pseudônimo de Richard Saunders, junto com notícias sobre as suas fases da Lua, previsões meteorológicas e outras informações úteis para os fazendeiros. Ricardo Modesto criou e reformulou centenas de provérbios singelos e práticos como, por exemplo, pequenos golpes derrubam um grande carvalho e é mais fácil dizer do que fazer. O almanaque vendeu bem na América do Norte sob dominação britânica e as traduções publicadas na Europa também alcançaram boas tiragens. Sem dúvida, a ampla familiaridade dos franceses com o bonhomme Ricard muito contribuiu para o bom êxito da missão de Benjamin Franklin na corte de Luís XVI. Suas atividades como editor enriqueceram-no, e Franklin publicou em 1758 O Caminho da Riqueza, um breve resumo da sagacidade e sabedoria de Ricardo Modesto. Sob o pseudônimo de
Richard Saunders, Benjamin Franklin, nesse ensaio, ouviu, por acaso, um senhor idoso, de aparência simples e honesta, aconselhar a um grupo de espectadores no leilão a melhor maneira de administrar suas finanças. O autor expressa de maneira divertida seu contentamento pelo fato do ancião fazer frequentes citações aos aforismos de Ricardo Modesto e decide seguir seus próprios conselhos, adiando a compra desnecessária de um novo casaco. Benjamin Franklin não se deixou iludir, achando que a mensagem de Ricardo Modesto seria por todos seguida. Os ouvintes mal ouviram o que o velho senhor acabara de dizer, puseram-se a comprar extravagantemente. No entanto, desenvolver hábitos de diligência e frugalidade conduz-nos, sem dúvida, ao caminho da riqueza, como a bem-sucedida experiência de Benjamin Franklin nos comprova. Lembro-me que comecei a trabalhar em Washington, logo depois de dar baixa do exército. Nessa mesma ocasião, decidi comprar um barco à vela de 22 pés, usando para esse fim o dinheiro de um financiamento que fiz para pagar em 4 anos. Meu pai, que pertencia a uma geração que talvez estivesse mais propensa a levar a sério as máximas do bom homem Ricardo, escandalizou-se ao saber que, para adquirir algo que considerava luxo supérfluo, eu usara dinheiro emprestado. Do jeito que as coisas aconteceram, ele estava certo. Depois de passar 2 verões cuidando do barco, esperando pelos poucos dias realmente perfeitos para velejar e reunindo convidados para festas a bordo, cansei-me e acabei vendendo o barco por menos do que havia pagado por ele. Até hoje, eu me arrependo de não ter aplicado melhor esse dinheiro, tendo em vista principalmente o que aconteceu com o mercado de ações na última década. Como diz Ricardo Modesto, ganhe o que puder e poupe o que ganhar. Esse é o segredo para transformar o chumbo em ouro. Que seja agradável esta visita literária ao pensamento de Benjamin Franklin, e não deixem de seguir os conselhos de Ricardo Modesto. Prefácio. Publiquei pela primeira vez meu almanaque em 1732, usando o pseudônimo de Richard Saunders, e continuei a editá-lo durante cerca de 25 anos. Todos o chamavam de Poor Richard's Almanac. Procurei torná-lo não apenas divertido, como útil. Sua procura foi tão grande que auferi considerável lucro com a venda de perto de 10.000 exemplares por ano. Tendo verificado que o almanaque era muito lido, raramente existindo algum lugar nos arredores da província onde não pudesse ser encontrado, cheguei à conclusão de que se tratava de um instrumento muito apropriado para transmitir conhecimento às pessoas comuns, que quase nunca compravam algum outro livro. Preenchi, para esse fim, todos os pequenos espaços que ocorriam entre os dias importantes do calendário com provérbios, preferindo os que promoviam o amor ao trabalho e a frugalidade como meios seguros de alcançar a riqueza. E, por conseguinte, fortalecer a virtude, visto que é muito difícil para um homem necessitado portar-se com honestidade, pois, para citar uma dessas máximas, saco vazio não fica em pé. Reuni esses ditados, que contêm a sabedoria dos séculos e das nações, e escrevi com eles O Caminho da Riqueza, que publiquei como prefácio do Almanaque de 1758. O texto trata das palavras proferidas por um velho sábio às pessoas presentes a um leilão. A compilação de todos esses preceitos dispersos causou forte impacto e recebeu a aprovação geral, tendo sido este ensaio transcrito por todos os jornais da Europa e impresso na Inglaterra em forma de cartaz para ser pendurado nas paredes das casas. Dele se fizeram 2 traduções publicadas na França e, tanto o clero quanto a fidalgia compraram um grande número de exemplares a fim de distribuírem de graça a seus empregados e paroquianos pobres. O Caminho da Riqueza. Leitor cortês. Ouvi dizer que nada é mais agradável a um autor do que saber que suas obras são citadas, com deferência, por outros homens de letras. Raramente tenho experimentado esse prazer, pois, posso dizê-lo sem falsa modéstia, apesar de ser um eminente autor de almanaques publicados anualmente há 1/4 de século, meus colegas de profissão, por algum motivo que desconheço, sempre se revelaram parcimoniosos em aplausos. E como, da mesma forma, nunca recebi a mínima atenção de nenhum outro autor, se não fosse o fato de meus escritos me terem proporcionado um sólido pé de meia, a falta de elogios ter-me-ia desencorajado bastante. Concluí, por fim, que os leitores são o melhor juiz para julgar meu mérito, pois são eles que compram meus livros.
Além do mais, em minhas perambulações por lugares onde não me conhecem pessoalmente, tenho ouvido com frequência referências a um outro de meus provérbios, com a menção, como diz Ricardo Modesto, no final da frase. Fico satisfeito porque isso demonstra não apenas que meus ensinamentos são levados em consideração, como também denota que meu prestígio provoca certa admiração. E confesso que, para encorajar a prática de memorizar e repetir esses sábios provérbios, às vezes cito a mim mesmo, com maior seriedade. Imagine então o quanto fiquei contente com o fato que vou relatar. Apeei do cavalo, recentemente, num lugar onde havia muita gente reunida para um leilão. Enquanto não começava o pregão, a conversa girava em torno da péssima situação da época. Foi então que um dos companheiros dirigiu-se a um senhor idoso de cabelos brancos encaracolados, de aparência simples e honesta. Pai Abraão, o que pensa o senhor dos tempos atuais? Esses impostos pesados não vão arruinar o país? Como haveremos de conseguir pagá-los algum dia? Que conselho pode nos dar? Se vocês desejam uma orientação, o ancião levantou-se para responder. Serei breve, pois, para bom entendedor, meia palavra basta, como diz Ricardo Modesto. Desejando ouvi-lo, aproximaram-se todos, formando um círculo ao seu redor. Amigos, prosseguiu ele, os tributos estão realmente muito pesados, e se tivéssemos de pagar apenas o que o governo arrecada, poderíamos mais facilmente quitá-los. O problema é que temos outros impostos bem mais onerosos. Pagamos o dobro pela nossa indolência, o triplo pelo nosso orgulho e 4 vezes mais pela nossa insensatez, e esses impostos não podem ser reduzidos nem parcelados pelos fiscais. Entretanto, se dermos ouvidos a bons conselhos, talvez alguma coisa possa vir a ser feita, pois, diz o bom homem Ricardo em seu almanaque de 1773, Deus ajuda quem se ajuda. O governo que sujeitasse o povo a contribuir com a 10ª parte de seu tempo para o serviço público seria considerado tirânico. No entanto, se somarmos o tempo que desperdiçamos por absoluta preguiça ou passamos sem fazer coisa alguma ao que dissipamos em lazer ou divertimentos, o que equivale a nada, veremos que a ociosidade nos oprime muito mais. A preguiça causa doenças e encurta sensivelmente a duração da vida. A preguiça é semelhante à ferrugem e, como tal, corrói mais rápido do que o desgaste causado pelo uso, que limpa e dá brilho à chave. Se você ama a vida, não desperdice o tempo, pois é de tempo que a vida é feita. Quanto tempo gastamos dormindo mais do que é necessário? Esquecemos que a raposa que dorme não apanha a galinha, e que no túmulo haverá tempo de sobra para dormir. Se o tempo é o mais precioso de todos os bens, desperdiçá-lo seria a maior das prodigalidades. Tempo perdido jamais se recupera, e o que achamos que dura muito pouco. Por isso, façamos logo o que é preciso, pois com determinação obteremos melhores resultados do que se ficarmos indecisos. Se com preguiça tudo é difícil, com dinamismo tudo é fácil, e quem acorda tarde corre o dia inteiro e mal começa a tratar dos negócios. À noite o surpreende porque a preguiça anda tão devagar que a pobreza depressa a alcança, como lemos no Bom Homem Ricardo, que também diz: dirija seus negócios para não vir a ser por eles dirigido. E o hábito de dormir e acordar cedo atrai saúde, riqueza e sabedoria. O que significa desejar e ansiar por dias melhores? Nós podemos melhorar nossa vida se fizermos por onde. Querer é poder, e quem vive de esperança morre em jejum. Nada cai do céu, e todo ganho requer sacrifícios. Por conseguinte, mãos à obra, pois das duas umas. Precisamos trabalhar ou porque não temos bens, ou porque nossos bens estão sobrecarregados de impostos. Ter um negócio equivale a ser dono de uma propriedade, e ter uma profissão é comparável a possuir uma fonte de renda e prestígio. É necessário, então, empenhar-se para que o negócio prospere e exercer a profissão. Caso contrário, nem o negócio nem a profissão nos permitirão pagar os impostos. Se trabalharmos, jamais ficaremos na miséria. E como diz Ricardo Modesto, na casa de um trabalhador, a fome espreita, mas não ousa entrar. Assim como, também, não entrarão nem o oficial de justiça nem a polícia, pois enquanto o trabalho paga as dívidas, o desespero só faz o débito aumentar. Mesmo que você não tenha encontrado um tesouro, nem recebido uma herança de algum parente rico, a atividade é a mãe da sorte, como diz Ricardo Modesto, e Deus ajuda quem cedo madruga.
Por isso, lavre a terra com vontade, enquanto os preguiçosos dormem, e você terá milho para vender e guardar. Como não podemos prever os obstáculos que o dia de amanhã poderá trazer, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, visto que mais vale o dia de hoje do que 2 dias amanhã. Se você trabalhasse para um bom patrão, não ficaria envergonhado se ele chegasse de surpresa e o encontrasse sem nada a fazer? Da mesma forma, se é você o seu chefe, sinta vergonha da sua própria inércia, porque há muito a ser feito por você mesmo, sua família, pátria e rei. Esteja de pé ao raiar do dia. Não deixe o sol olhar para a terra e dizer: lá está um preguiçoso que ainda dorme. A ferramenta pesa, mas alimenta. E lembre-se de que o gato não quer molhar as patas. O gato que não quer molhar as patas não come peixe. É verdade que há muito a ser feito, e talvez lhe faltem forças para tanto. Contudo, com persistência e disciplina você alcançará grandes resultados, pois devagar se vai longe, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Com perseverança e paciência, o camundongo rói ao meio uma grossa corda e pequenos golpes derrubam um grande carvalho, como disse Ricardo Modesto no almanaque. Só que não me lembro em que ano. Parece-me ter ouvido algum de vocês perguntar se então um homem não tem direito ao lazer. Vou respondê-lo, amigo. Empregue bem o tempo se quiser merecer o descanso. Como não sabemos se estaremos vivos daqui a um minuto, cada minuto é precioso e por isso não deve ser desperdiçado. O homem diligente, ao contrário do preguiçoso, descansa fazendo alguma coisa de útil, porque descanso nada tem a ver com ociosidade. Como diz Ricardo Modesto, uma vida tranquila e uma vida ociosa são duas coisas bem diferentes. Você pensa que a preguiça é capaz de proporcionar mais bem-estar do que o trabalho? Não, pois a preguiça é a mãe de todos os vícios. Tem gente que prefere viver de expedientes sem ter uma ocupação fixa e, por isso, acaba sem recursos. O trabalho, pelo contrário, gera bem-estar, prosperidade e respeitabilidade. Quem busca uma vida de prazeres acaba não encontrando o que procura, pois o prazer corre atrás de quem dele foge. Ao profissional competente nunca falta cliente, e agora que sou dono de uma vaca e um carneiro, todos me cumprimentam e desejam bom dia. Tudo isso diz o bom Ricardo. Entretanto, trabalhar apenas não é o suficiente, pois é preciso ainda termos constância, determinação e prudência, supervisionando os negócios com nossos próprios olhos, sem confiar excessivamente nos outros. Nunca vi uma árvore que é transplantada muitas vezes, nem família que vive se mudando, crescerem e prosperarem tanto quanto as que permanecem no mesmo lugar. E, ainda, 3 mudanças são piores que um incêndio. Ricardo diz também o seguinte: mantenham sua loja para ser por ela mantido. E quem quer, faz. Quem não quer, manda. O olho do dono faz mais que suas 2 mãos, e a falta de cuidado causa mais prejuízo do que a falta de saber. Não vigiar os empregados é o mesmo que deixar-lhes a bolsa aberta, e confiar demasiadamente nos outros é a causa da ruína de muita gente. Nos negócios desse mundo, como está escrito no almanaque, os homens são salvos não pela fé, mas pela falta dela. E, para termos lucro, precisamos ter cautela. Como disse Ricardo Modesto, o saber é para o homem estudioso o que a riqueza é para o homem cauteloso, assim como o poder é para o homem seguro de si o que é a fé para o homem virtuoso. Se você quiser ter um empregado amável e honesto, contrate a si mesmo. Recomenda ainda o bom Ricardo: ponderação e cuidado, até nas mínimas coisas, porque às vezes um leve descuido provoca grande dano. E, ainda, por falta de um cravo perdeu-se a ferradura, por falta da ferradura perdeu-se o cavalo, e, por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro, que foi alcançado e morto pelo inimigo. Tudo isso porque faltou um pouquinho de cuidado com o cravo da ferradura. Eis o que eu tinha a dizer acerca do esforço constante. Eis o que eu tinha a dizer acerca do esforço constante e da atenção que cada um deve dedicar a seu próprio negócio. Contudo, não podemos nos esquecer da necessidade de sermos moderados nos gastos e na alimentação, se quisermos assegurar-nos do sucesso de nossos empreendimentos. Se não aprender a economizar, um homem pode trabalhar arduamente a vida inteira e não ter um tostão ao morrer, pois quanto mais farta é a cozinha, mais magro costuma ser o testamento. Muitas fortunas têm sido dissipadas por pessoas que gastam tudo o que ganham,
depois que as mulheres abandonaram as tarefas domésticas pela mesa de chá e os homens trocaram suas ferramentas de trabalho pela bebida. Em outro almanaque, Ricardo Modesto diz que, para que alguém fique rico, não basta saber ganhar, é preciso também aprender a poupar. Se a Índia não enriqueceu a Espanha, foi porque os gastos dos espanhóis foram maiores que os lucros. Ponha de lado as despesas extravagantes e você não terá mais tantos motivos para reclamar de tempos difíceis, impostos pesados ou despesas com a família. Mulheres e vinho, jogos e trapaças são prazeres que diminuem os haveres. O que se gasta para sustentar um único vício seria suficiente para criar duas crianças. Você pode achar que uma vez ou outra tomar chá importado, ou beber um bom vinho, comer iguarias dispendiosas, usar um vestido um pouco mais caro, ou gastar um pouco mais com divertimentos, não há de fazer muita diferença. Contudo, lembre-se do que ensina Ricardo Modesto. Um pouco repetidas vezes vira muito. E diz mais o nosso homem de bem. Cuidado com as pequenas despesas, porque um pequeno vazamento afunda um grande navio. Além do mais, muito requinte à mesa termina em pobreza. Os tolos oferecem os banquetes que os espertos comem. Aqui estão vocês, todos reunidos neste leilão de bugigangas refinadas, por vocês chamadas de bens, que poderão converter-se em verdadeiros males caso não hajam com cautela. A expectativa é adquirir mercadoria mais barata, o que talvez aconteça. Entretanto, comprar coisas de que não precisamos acaba saindo caro, porque quem compra hoje o supérfluo não vai passar muito tempo, acabará tendo que vender o que é necessário, pois quem faz o que não convém, perde o que quer e o que tem. Numa grande liquidação, pense duas vezes. Ricardo Modesto talvez queira dizer com isso que, neste caso, o preço reduzido pode ser uma cilada e causar mais mal do que bem. Lembro-me do bom Ricardo dizer em algum outro lugar que já viu muita gente arruinar-se de tanto comprar pechinchas, pois o barato sai caro. E é loucura gastar dinheiro para comprar um arrependimento. No entanto, esse tipo de loucura é cometido todos os dias em asta pública, por falta das pessoas prestarem atenção no que diz o almanaque. Os sábios aprendem com o erro dos outros, e os ignorantes não aprendem nem com os próprios. Um ditado em latim diz: feliz daquele que aprende com os erros alheios. Há quem, pelo prazer de comprar roupas caras, fique de barriga vazia, por pouco não arruinando a família. Sedas e cetins, brocados e veludos enchem os armários e esvaziam as panelas. Essas coisas não são indispensáveis e dificilmente trazem algum benefício. No entanto, só porque são bonitas, como são desejadas? As necessidades inventadas pelos homens acabaram por tornar-se mais numerosas do que as que são imprescindíveis. De 100 pessoas pobres, apenas uma é verdadeiramente indigente. Por essas e outras extravagâncias semelhantes, gente das altas rodas tem sido reduzida à pobreza e forçada a depender daqueles a quem desprezava, mas que pelo trabalho e simplicidade souberam manter sua posição e prestígio. Neste caso, afigura-se com clareza que um camponês de pé é mais alto do que um fidalgo de joelhos, como diz Ricardo Modesto. Pode ser que essas pessoas tenham herdado uma pequena fortuna sem terem aprendido o caminho da riqueza. Elas pensam que o dia não terá fim e a noite nunca chegará. Acreditam que uma pequena despesa para quem tem tanto não faz a menor importância. As crianças e os loucos acham que R$ 20 e 20 anos não vão acabar nunca. Se constantemente extraímos o conteúdo de um barril, sem jamais repor o que foi tirado, rapidamente enxergaremos o fundo. Só quando seca o poço é que se dá valor à água. Isso todo mundo saberia se tivesse ouvido os conselhos do bom Ricardo. Quem quiser saber o valor do dinheiro, experimente pedir um empréstimo. Quem pede dinheiro emprestado sofre, e ao mesmo tempo, acontece com quem empresta quando tenta reaver seu dinheiro. Ricardo Modesto diz mais: a vaidade de querer vestir-se com roupas caras é verdadeira maldição. Antes de satisfazer seus caprichos, verifique sua conta bancária, pois o orgulho é um mendigo que fala tão alto quanto a necessidade, e é muito mais insolente. Quando você compra alguma coisa bonita, precisa comprar mais 10 para que tudo combine. Por isso, é mais fácil reprimir o primeiro desejo do que satisfazer todos aqueles que vêm depois.
É uma insensatez tão grande o pobre imitar o rico quanto a rã inchar, para igualar-se ao boi. Grandes navios podem aventurar-se pelos mares, mas pequenos botes devem ficar perto da praia. Tais loucuras, contudo, não ficam impunes. O orgulho que janta com a vaidade, ceia com o desprezo. Avisa ainda Ricardo, em outro almanaque, que o orgulho pela manhã toma café com a fartura, almoça com a pobreza e janta com a desonra. Afinal de contas, de que adianta ter excessiva preocupação com as aparências? Não aumenta nosso merecimento pessoal, não melhora nossa saúde nem diminui nossos males, só causa inveja e apressa nossa ruína. O que é uma borboleta? Nada mais é do que uma lagarta enfeitada, o retrato fiel de uma janota espalhafatoso. É maluquice endividar-se por frivolidades. O que deve ter atraído alguns de nós a este leilão foi a oferta de 6 meses de crédito para pagamento dos lances, o que resolve o problema de quem não tem dinheiro disponível para comprar à vista. Mas pense no que significa contrair uma dívida. Se você não puder pagar no prazo estipulado, terá vergonha de encontrar-se com seu credor e medo de falar com ele. Aí vai começar a arranjar desculpas lamentáveis, desprezíveis e esfarrapadas, e perdendo pouco a pouco a franqueza, acaba por afundar-se na mais abjeta e desvalada mentira, pois mentir é o segundo erro. O primeiro é endividar-se. Quem incorre em dívidas cavalga com a mentira na garupa. Um homem livre jamais deveria envergonhar-se de olhar nos olhos de qualquer outro homem, nem de falar com quem quer que seja. A pobreza, porém, priva um homem de toda a alegria e coragem. Como diz o bom Ricardo, saco vazio não fica em pé. O que pensariam vocês de um rei ou governante que, por edital ou decreto, proibisse as pessoas de usarem roupas caras sob pena de prisão? Diriam que, tendo nascidos livres, têm o direito de vestir-se como bem lhes aprouver e que tal ordem, além de ser um atentado contra seus direitos, é também uma verdadeira tirania. Pois bem, vocês estão prestes a sujeitar-se a uma opressão semelhante quando incorrem em dívidas para comprar essas mesmas roupas. Quando compram qualquer coisa muito barata a prazo, talvez pouco pensem no pagamento. Contudo, credores têm melhor memória do que devedores. Ricardo Modesto avisa que os credores são uma seita de gente supersticiosa que observa escrupulosamente determinados dias e meses. O dia do pagamento chega antes de nos darmos conta, e a cobrança é feita antes de estarmos prontos para liquidá-la. O prazo que antes parecia tão longo, à medida que se aproxima o vencimento, parece cada vez mais curto. É como se o tempo tivesse criado asas não só nos pés, mas também nos ombros. A quaresma passa voando para quem tem a dívida para pagar na Páscoa. Quem pede emprestado é escravo de quem empresta. Por isso, livre-se dos grilhões que prendem o devedor ao credor. Defenda sua liberdade e mantenha sua independência. Sejam trabalhadores e econômicos se quiserem ser livres. Se você está atravessando no momento uma fase de grande prosperidade, pode achar que não há mal nenhum em fazer despesas extravagantes. Porém, como diz Ricardo Modesto, o sol da manhã não brilha o dia inteiro. Por isso, economize para que nada lhe falte na velhice ou na hora da necessidade. O ganho é incerto e transitório, mas enquanto vivemos, a despesa é garantida e constante. É mais fácil construir 2 lareiras do que manter uma acesa. Ricardo Modesto também diz: mais vale deitar sem jantar do que levantar-se com dívidas. Ganhe o que puder e poupe o que ganhar. Este é o segredo para transformar o chumbo em ouro. E quando você possuir essa pedra filosofal, não mais precisará reclamar dos rigores do tempo nem da dificuldade de pagar os impostos. Essa é a doutrina da razão e da sabedoria. Mas afinal, é preciso não confiar unicamente em seu próprio esforço, prudência e moderação, apesar de serem excelentes qualidades. Tudo é inútil sem a bênção do céu. Por isso, peça essa bênção humildemente. Não lhe deixe faltar a caridade e procure ajudar e confortar quem está passando aflições. Lembre-se de que Jó sofreu, mas, depois, alcançou a prosperidade. Para concluir, não se esqueça de que a experiência tem uma escola, onde as lições custam caro, mas os insensatos não aprenderão em nenhuma outra, se é que nela conseguirão aprender alguma coisa, porque podemos ensinar as regras da boa conduta, mas não podemos obrigar ninguém a segui-las. Todavia, quem não ouve conselhos raramente acerta, além de não poder ser ajudado. Se você não quiser ouvir a voz da razão e aprender por bem,
vai aprender por mal. Dessa maneira, encerrou o experiente cavalheiro sua fala. As pessoas ouviram e concordaram com a filosofia exposta, mas imediatamente puseram em prática exatamente o contrário, o que é o mesmo que costumam fazer depois de ouvir um sermão, pois mal começou o leilão, não obstante, os conselhos recebidos e o propalado medo dos impostos puseram-se a comprar extravagantemente. Pude constatar que o idoso senhor tinha estudado muito bem meus almanaques e assimilado tudo o que escrevi sobre esse tema no decurso de 25 anos. As frequentes menções feitas ao meu nome devem ter aborrecido a todos, menos a minha vaidade, que foi maravilhosamente lisonjeada, apesar de ter plena consciência de que não era minha nem a 10ª parte da sabedoria que me fora atribuída, tendo eu apenas compilado essas máximas do bom senso, que vêm de tempos imemoriais e pertencem a todos os povos. Tanto repercutiu o que foi dito em mim mesmo, que tomei a resolução de emendar-me e, apesar de a princípio ter saído para comprar um corte de tecido para mandar fazer um novo paletó, fui-me embora decidido a usar o antigo por mais algum tempo. Leitor, se você fizer o mesmo, seu proveito terá sido tão grande quanto o meu. Sou, como sempre, seu, para lhe servi-lo. Benjamin Franklin.